Olá, tudo bem? Iniciando mais um assunto para vocês agora de química orgânica, tá? Na verdade seria um pré-assunto, porque o carbono, entre aspas, pertence à química inorgânica, ele está lá na tabela periódica. Entre aspas, novamente, ele inicia, né, nos minerais e depois vai para os seres vivos. Porém, a química orgânica é chamada por muitos de química do carbono. Tá? De forma mais delimitada, né, eu considero que ela é a química das cadeias carbônicas, que serão algo que a gente vai estudar quando tiver no assunto hidrocarbonetos, que também está dentro de química orgânica. Okay? A minha ideia aqui é pegar algo que é passado meio por cima, né? No Enem, é um ranço, infelizmente, que vem desde os vestibulares, onde as maiorias, né, das questões meio que pega o decoreba. Né? Eu vou até dar um macete depois, né, em outro vídeo, para você decorar isso aqui de forma bem fácil, que vai utilizar uma das suas mãozinhas, pode até jogar o dedão fora de cada uma, que você vai aprender. Parece muito com aquela regra da mão direita da física, né? Mas focando aqui no carbono, iniciando aqui a aula, veja que aqui nós temos uma distribuição eletrônica do carbono, tá? Em subníveis, tanto na forma mais comum, né, que é a energética, representando os subníveis, 1s2, 2s2, 2p2, desculpa, tá? 6, no caso, é a quantidade de elétrons que ele tem, tá? Por isso que ele está lá no grupo 6A. E aqui uma distribuição mais pictórica, né? Mais visual. Muitos professores não gostam dela, tá? Acham ela feia, meio que inútil. Na verdade, não precisava nem ser um quadradozinho, ok? Porque o orbital em si, a gente já sabe que o conceito não é muito correto e não tem orbital quadrado, tá? E outra coisa que os professores reclamam que o aluno acaba achando que tudo isso aqui é igual, só separou aqui e aqui tem 3 juntos, e aí acha que dá na mesma. Mas não, há muitas diferenças entre esses orbitais. Mas, para praticidade, eu acho legalzinha usar essa representação. Tá? Mas normalmente distribuição eletrônica no Enem vão pedir para você, se tiver que fazer, vai aparecer desta forma aqui. Tá? No caso, o chamado estado fundamental é o estado que eu posso dizer mais natural do elemento químico. Tá? Ele não está sofrendo qualquer ação externa. Tá? E é o estado que normalmente ele é encontrado. Nesse estado, nós temos esta distribuição eletrônica do carbono, tá? Do carbono 6. Vão ter 2 elétrons nesse primeiro orbital, que seria correspondente a este aqui, tá? E, no caso, 2 para este aqui e 2 para este aqui. Sendo que, quando nós temos só uma caixinha, teremos um orbital S. Por quê? Porque o S, como eu passei bem por cima lá no primeiro ano, expliquei que ele tem a forma de uma esfera, né? Então você não tem diferenciação nas 3 dimensões, tá? Que aqui matematicamente a gente pode tomar como eixo x, y, z, tá? A sequência não importa, tá? É só você virar que vai ter a que você está acostumado, tá? Que eu estou acostumado a botar o y aqui para cima, o x para lá e o z saindo. Mas se aqui é o z, aqui é o y e aqui é o x, aí é contigo, ok? Só que numa esfera não vai ter diferença, tá? Você indo para cima vai ser como você ir para frente
e para o lado, tá? A distância, né? Se você cortar, vai estar idêntico. Diferente do P, tá? Porque o P é um orbital que o pessoal fala que parece um halteres, mas eu não gosto dessa comparação, porque um halteres para mim são duas esferas ligadas por uma haste. E o orbital P é bem diferente disso. Você pode pensar de qual forma? Pensa no número 8, ok? E aí você tem aqui um arozinho que forma o número 8, tá? Pode pensar também no símbolo do infinito, aí é contigo. E aí você gira muito rápido, tá? Aí você vai ver uma forma em 3 dimensões, parecendo até dois pingos com a ponta de cada um unida com a outra, tá? Isto seria a melhor representação para mim do orbital P, tá? Sendo que, como você está vendo, isso aqui vai ter diferença nos eixos y, x e z. Por exemplo, se eu tiver assim, tá? O eixo que está indo para cima nem vai tocar nessa bolota aqui, que estão unidas, tá? Se eu botar um eixo para cima aqui, então ele não vai ter relação com esse cara, tampouco com o cara que sai aqui também para frente. Ele tá assim. O cara que passa aqui e vai pro lado, que vai estar, entre aspas, furando, transpassando. Se eu cortar, eu vou ter dois lados iguais em relação a esse eixo, que aí eu vou chamar de eixo X, tá? Então esse cara seria o orbital PX. De forma análoga, este cara seria, se eu fizer aqui chamar de Z, o PZ. E este cara aqui, se eu fizer de forma análoga, seria o PY. É exatamente esses caras aqui. PX, PY, PZ. Tá? Então, a explicação das caixinhas é essa. S é S. S é S. Isso aqui é com um S, isso aqui é com dois S. Mas para o 2P, você vai ter três versões, três possibilidades. 2PX, 2PY, 2PZ. E os elétrons você vai distribuindo de acordo com a natureza do elemento. Tá? O carbono, no seu estado fundamental, o mais comum na natureza, vai ter nos S's 4 elétrons. Isso aqui é um S, isso aqui é outro S. Um S, dois S. 2 e 2, 4. No P, ele vai ter 2 elétrons, tá? Ah, professor, mas por que não está aqui? Por que eles não estão juntos, né? Regra de antes, rapidinho, relembrando, você tem que ter o estado de menor energia. Então, se dá para você separar um elétron, porque eles têm que carregar, né? Mesmo que um vá para cima e o outro vá para baixo, não confunde spin, porque spin é quântico, tá? Eles vão ter carga idêntica, mesmo que um vai estar para cima e o outro para baixo. Então, eles vão querer se repelir. Se você botar em par e deixar orbitais vazios, ele, peraí, tem um orbital vazio, então eu vou para lá para ficar o mais longe possível desse cara. Foi o que aconteceu aqui. E pela regra de Hund, se o cara tá sozinho, por convenção a gente bota ele para cima, tá? O famoso spin menos meio, ok? Se o cara tá sozinho, relembrando, spin para cima, menos meio. E aqui ficou vazio porque não tem um terceiro elétron, né? Se tivesse, ok? Se fosse um 2p3, aí nós colocaríamos um elétron aqui. Explicada a parte, né, das caixinhas e dos orbitais, vamos trabalhar com elas para a gente chegar no famoso orbital sp3 hibridizado do carbono. O que acontece? Chegamos no estado excitado, um estado anômalo, mas que também é natural, porque acontece direto na natureza, que alguma coisa, na verdade o carbono por si só vai fazer isso, mas algo acontece que um elétron que estava aqui no S, tá? E no caso vai ser o S mais externo, isso acontece com o cara que está mais longe do núcleo, lembrando que o núcleo tá aqui, então um S1
né? É o mais perto dele, ok? E um 2s1 é o segundo mais perto. O que vai acontecer, tá? No caso, aqui, o elétron que estava aqui foi promovido para um orbital P, tá? Veja que nós ficamos com um orbital S semi-preenchido. Aqui no desenho eu acho que saiu falhado, tá? Porque a gente não vai mexer com um S, só com dois S. Tanto é que a quantidade aqui, se aqui for 1 e 3, vai estar errado, porque não vai dar 6. Ok? Então aqui continua 2 e 1, 3 mais 3, 6. Esquece esse um aqui, até na foto que eu vou colocar lá para vocês, eu acho que eu vou acertar isso aí. Mas o que a gente foca é aqui, no 2S e no 2P. Veja que o elétron que estava aqui foi promovido para um dos P's, no caso esse aqui que estava vazio, e ficamos com 3 orbitais P semi-preenchidos. Agora nós temos o PX, o PY e o PZ semi-preenchidos e o 2S também semi-preenchido. Tá? Esse orbital 2S é este cara aqui. Esses 3 orbitais P's são esses 3 caras aqui. E depois disso, o que acontece? Nós podemos formar, unindo um a um, orbitais hibridizados. Híbrido quer dizer junção de coisas que eram diferentes, mas que resultaram em algo, tá? O que é diferente? Um orbital S de um orbital P. Você vai juntar a forma esférica do orbital S com, né, a forma que eu falei do orbital P. E vai fazer os orbitais híbridos sp3. Mas, professor, por que é sp3? 1s, 3p. sp3, sendo que o 3, tá? Coisas da química, ok, não é para rivalizar com a matemática, mas muito aluno, opa, é sp ao cubo. Não, é sp3, ou seja, se pegou um orbital s e 3 orbitais p, tá? Mesmo que o 3 fique lá subscrito, são 3 apenas, não é p ao cubo. São 3 orbitais p para formar, né, o orbital hibridizado do tipo sp3. E aqui está a explicação porque o carbono faz 4 ligações. Tá? Essa aqui é a clássica, né, configuração do carbono. Você vai encontrar ela, por exemplo, no metano, que vai ser o primeiro hidrocarboneto que eu vou ensinar para vocês, porque é o mais simples, é a cadeia mais simples que tem. É um carbono no meio ligado com ligações simples a 4 hidrogênios, tá? Fica um hidrogênio aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. 4 ligações simples. Por que simples? Estão aqui representados dentro desses orbitais. Tá ok? Certíssimo. Qualquer dúvida, gente, coloque aí nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. Valeu!